dia. A gente sempre, quando começa a dar uma derrapada, né? Eu fico feliz de estar aqui com vocês hoje. Mais um programa Projeto Aventura. Nós temos hoje uma convidada muito especial, fera, figurinha, carimbada, fora de série. É importante que todos participem. Estou aguardando um monte de e-mail aí para a gente poder ler. Se eventualmente alguém quiser participar ao vivo, por telefone, óbvio, seguindo todas as leis de comunicação e etc., não falando besteira, o telefone é 3744-4571, tá bom? E podem participar dando sugestões, fazendo perguntas para a nossa convidada e etc. Nós queremos agradecer o patrocínio que a gente tem, o apoio da Mandiari Refeições. Mandiari Refeições é uma empresa muito que se destaca no mercado pela sua forma de trabalhar. É uma empresa pequena, mas que prima pela qualidade, por fazer um bom serviço com um preço justo. Há um planejamento mensal de cardápios, sem repetir nunca nenhum prato, sei lá eu mais o que dizer, um pessoal qualificado, pontualidade, nós usamos marcas de qualidade e etc. Se você trabalha numa empresa, ou é dono de uma empresa, ou é a pessoa que resolve nessa empresa alimentação, liga para a gente. Liga para a Mandiari, 5685-6705. Seus problemas vão estar solucionados. E outra que nos apoia é a Tutti Buffet. A Tutti Buffet, você quer fazer um evento com requinte, quer fazer uma festa de aniversário, 15 anos, um almoço, um jantar, um coffee break, festa de casamento, conte com o requinte da Tutti Buffet, tá bom? Hoje eu vou passar algumas dicas para vocês, porque desde o começo nós nos propusemos a fazer ou apresentar uma receita ou apresentar alguma dica, e a gente não vinha apresentando dicas, né? Então eu vou apresentar umas dicas agora para vocês. Isso foi mandado pela Mandiari, tá? Você quer manter seus assados suculentos? Quem que não quer, né? Fazer um assado e ficar aquela carne ressecada, ou coisa horrível, né? Então é importante, faz o seguinte, coloque sempre todos os alimentos para serem assados num forno pré-aquecido. Por quê? Porque o calor rápido do forno ajuda a impedir que saia o suco dos alimentos. Essa dica é boa, eu gostei dela, muito boa. Um outro, pirê de batata. Quem é que não gosta de um bom pirê de batata? Oh, chegou uma menina bonita ali, tchau. Um pirê de batata leve e cremoso. É simples. Acrescente ao pirê de batatas uma colher de chá de fermento em pó, bata bem com um garfo e leve ao forno. Ele vai dar uma crescida e vai ficar super fofinho. E vou dar mais uma dica só. Beterrabas mais doces e apetitosas. Cozinha com casca e com um pedacinho do talo. Tem gente que coloca até uma colherinha de açúcar. Mas se não colocar o açúcar e só cozinhar com casca e com o talo, ela já fica bem mais doce, tá bom? Se der tempo, daqui a pouco eu dou mais algumas dicas. Nós temos cumprido o prometido. Semana passada eu prometi que traria, né, a Audrey Angotti, que é instrutora da Runner. Imagina, eu falei o nome de uma outra academia o tempo inteiro e ela com vergonha não me corrigiu. Mas ela é instrutora da Runner, lá na... Como é que chama aquele lugar? Granja Viana. Hoje eu estou cumprindo outra promessa. O nome dela, desde o primeiro programa que eu comecei aqui, e venho repetindo sempre. Quem será, hein? Já vocês vão saber. O Marreco, tá uma novela essa entrevista com ele. Primeiro meu irmão morreu, eu faltei no dia da entrevista com ele. Depois, era para a gente fazer também essa semana, e fazer uma gravação para apresentar na outra semana,
e ele sofreu um pequeno, acho que um acidente, ele está com o ombro lesionado, está com o braço na tipóia e achou melhor não participar e esperar sarar. E o dia que ele vier, óbvio, o Marito vem também e vai ser bastante interessante. Não esqueçam, nós vamos ter um monte de sereia aqui, mergulhadora. A Patiju, a Leila, a Pepe, a Magda, a Fê, a Márcia, a Nathalie, a Juliana, um monte de fera. Essas aqui entendem d'água, muito. Estamos trabalhando para trazer o Lawrence Waba, todo mundo conhece ele, reconhecido pela busca e filmagens, né, dos grandes tubarões. O Lalo da Scuba Point. O Benzão teve aqui, o Wilson, né? E ele vai voltar um dia aqui junto com a Leila, a esposa dele, a gente chama eles de o casal topa tudo, e eles vão falar só de trilha. Lembra que ele trouxe umas imagens bastante interessantes, etc. Pois é. O surfista Munir também vai passar aqui, e tem um monte de outras pessoas, todos os esportes de aventura. Se eventualmente alguém quiser participar, tiver alguma história para contar, etc., entre em contato com a gente conversa, tá? E independente desse e-mail que vocês têm, tem o meu e-mail próprio, que é marcofusco@uol.com.br. Não esquece, marcofusco@uol.com.br. Estou vendo um e-mail interessante aqui. Vamos ler uns e-mails antes de passar para... Eu vou deixar vocês curiosos com a nossa convidada. Ela é lindona, é ótima, mas aguardem aí. Vamos lá. Bom, quem mandou foi a Raimunda. Seu Fusco, tá na sua. Você é carismático, o rei das sobremesas e da simpatia. Que o diga a Debbie de Marco. Chua. Um grande abraço para ti, Fusco. É o Noruga Cabrini. Duda Menga. Olá, amigão. Amigão Fusco. Sucesso. Estou assistindo o seu programa. Pelágio Coimbra. Oi, Fusco. Você é daqueles que me ofusca, viu? Ah, muito obrigado. Não, mais um só que eu vou ler, tá? Cantor Flávio Cordeirini. Sou poeta e jardineiro, adoro um candinheiro. Fusco é meu ídolo, meu amigo sanfoneiro. Sanfona é o teclado do meu computador. Fusco canta e fala lindas coisas de amor. Poxa, eu vou falar ainda coisas de amor aqui. Fusco, eu te quero bem, você é apresentador da nossa TV Orkut, um grande galanteador, suas sobremesas são finas, seu carisma me anima. Fusco, o Fusca e Fusca minha tela do computador. Bota Fusco nisso, né? É muito bom. Essa fera aqui que está do meu lado, lindona, Ana Paula Mantello. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu quero um beijo agora no ar, né? Para todo mundo ver. Teu namorado ficar morrendo de raiva de mim. Ele tá lá no Canadá, ele não vai ver. Não vai ver, então tá bom. A Ana Paula, ela também é fisioterapeuta e além de ser sócia do estúdio Eco Pilates, que é a razão principal dela ter vindo aqui, e como fisioterapeuta ela também atende pacientes em casa, tá? Seja bem-vinda. Obrigada. Já que ele está viajando, eu vou falar todas as letras. Minha paixão por ela foi à primeira vista. Brincadeirinha, gente, vocês sabem disso. Mas eu comecei praticando Pilates. Eu não estou barrigudo não, tá? Essa camisa aqui que parece uma bata, né? Então, que eu mais falto do que apareço, né? Depois eu falo sobre isso. Você vai falar isso, né? Comecei fazendo Pilates num estúdio na Avenida Paulista e lá eu conheci a Ana Paula. Tinha alguns instrutores e ela me deu a primeira aula e aí depois eu não quis ter mais aula com ninguém. Tive algumas aulas com outras pessoas, mas sem comparação a Ana Paula dá de 10 a 0 em todo mundo. Aí ela mudou de estúdio, foi para um estúdio em Moema.
gente muito boa, muito bacana, etc. E a Ana Paula continuou dando show. Aí a Ana Paula realizou o sonho dela e conseguiu montar e abriu, né, o Estúdio Eco, Pilates. Eu não vou te abandonar. Vocês sabem por que toda essa paixão? Porque o primeiro dia que eu cheguei lá no estúdio, na primeira vez que eu fui fazer Pilates, eu cheguei precisando de um tubinho de Super Bonder, porque estava todo quebrado, né? Doía tudo, aonde falava, dói aqui, dói ali, dói. E ela fez uma série de exercícios dentro dos meus limites, ela não ultrapassou meus limites. Ela teve a sensibilidade para poder me passar aquilo que eu podia fazer. E usando os conhecimentos dela de fisioterapeuta, ela fez algumas coisas mais, que eu cheguei com dor, fiz aquele monte de exercício e saí de lá sem dor. Maravilha isso. Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho. Vamos começar do começo, né? Vamos lá. Você se formou fisioterapeuta quando? Me formei em 2000, lá em Campinas, pela PUC, pela PUCamp, né? Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Eu sou daqui de São Paulo, mas fui para lá para estudar. E agora, o Pilates, ele surgiu na tua vida? De que forma, como, por quê? Como é que surgiu esse interesse por Pilates? A minha formação inicial, assim que eu me formei, eu fui fazer uma especialização em outra área. Fui me especializar na área de neurologia, né, para adultos. E pelo fato de trabalhar com esse tipo de paciente, que são pacientes tetraplégicos, hemiplégicos, pessoas que não podem se mover e que o atendimento deles era muito difícil por conta disso, né? Eu tinha que fazer um atendimento, geralmente era mais de 1 hora, que eu ficava em cima do paciente e o meu desgaste físico era muito grande e eu comecei a apresentar dores, comecei a ficar muito cansada, comecei a me desgastar demais, assim, sentir no meu corpo né, o resultado daquele trabalho que eu estava fazendo. Estava beneficiando os outros e se prejudicando. Tinha vezes que eu ficava 1 hora fazendo atendimento e eu saía, já no dia, o resto do dia eu já não conseguia mais trabalhar porque eu estava quebrada, assim, né? Então, foi aí que eu fui procurar o Pilates como uma opção para uma atividade física para mim, para me auxiliar, para me preparar melhor pro tipo de trabalho que eu estava fazendo, né? Então, foi aí que o Pilates apareceu, assim, inicialmente na minha vida, como uma opção para mim, uma atividade física para mim, para melhorar a minha condição. E aí, assim, logo nas primeiras aulas que eu fiz, eu fazia aula com uma amiga, com uma colega minha de faculdade que também era fisioterapeuta. E assim, logo nas primeiras aulas eu já fui me apaixonando, fui vendo que era um trabalho muito legal, que, como você falou, era uma coisa que respeitava bastante os meus limites e era um trabalho muito individualizado e eu sempre gostei bastante também de atividade física. Não é você lá na frente exatamente, falando para 30 fazer a mesma coisa, né? E eu também sempre gostei de praticar esporte, atividade física, então, e como a minha amiga era fisioterapeuta e dava aula de Pilates, eu falei, de repente pode ser que algum dia eu também possa fazer isso. Mas foi uma coisa que passou, eu continuei fazendo o meu trabalho, mas continuei praticando Pilates. Aí teve uma época da minha vida que eu larguei tudo, eu dava aula nessa época numa faculdade, larguei tudo, fui morar fora do país, fiquei 1 ano em Londres. E aí quando eu voltei com uma mão na frente e outra atrás, tinha que começar tudo de novo, isso foi em 2000. Todo mundo volta de Londres com din-din no bolso. Não, voltei só um pouquinho. Eu comprei meu carro e foi só. E aí eu voltei, né, como eu falei, uma mão na frente e outra atrás, e aí eu tinha que começar tudo de novo do zero. E aí foi aí que eu fui buscar o Pilates como uma opção, né? Fui procurar cursos, não sei o que. Aí eu fiz o curso de Pilates e foi aí que eu comecei a trabalhar com isso. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com Pilates, eu me foquei só nisso e só com isso que eu estou trabalhando. A gente está falando em Pilates. É interessante, o nome até é diferente, né? O que é Pilates? Tem uma história, como é que começou, quem que inventou essa... Caiu do céu, como é que foi? Bom, o Pilates
é uma atividade física, né? Que foi criada por um alemão em 1920 alguma coisa, não me lembro. Qual é o nome direito. dele? Joseph Pilates. Ah, tá aí o nome. Por isso que é o nome chamado de Pilates. Eu sabia. E o Pilates, ele era, na verdade, ele era uma criança que era muito, ele tinha uma condição física muito ruim, assim que ele nasceu. Ele tinha raquitismo, tinha asma, ele tinha uma série de coisas que debilitavam o seu físico, a sua condição física. Porém, aquilo não agradava a ele. Ele queria exatamente lutar contra aquilo. Ele queria vencer todas aquelas doenças que deixavam ele daquela forma mais fraquinho, mais pequenininho. E ele começou a estudar por conta própria. Ele começou a estudar. Na época não tinha, né, muita formação na área assim, de educação física, nada. Então, ele, por conta própria, ele começou a estudar fisiologia, ginástica, natação, todos os tipos de esporte. Ele começou a praticar e começou, na cabecinha dele, criar certos conceitos e certas ideias sobre atividade física, sobre condicionamento físico, que foram ajudando ele a melhorar a sua própria condição durante a vida. Aí ele foi preso durante a guerra e enquanto ele estava preso, ele começou a prestar serviços como enfermeiro, né, num hospital. E aí, a partir dali, ele começou a adaptar todos os conhecimentos que ele tinha com aquelas pessoas que estavam machucadas por causa da guerra, e usando molas de camas. Então ele tirava as molas das camas dos colchões dos hospitais. Foi daí que veio o uso das molas. O uso das molas, Então ele tirava as molas das camas e adaptava nas barras das camas, tirava as molas dos colchões e adaptava nas camas. Que a necessidade pois é. Queria, né? E aí foi aí que surgiu o Pilates. Aí ele voltou para a Alemanha, onde ele começou a trabalhar com o pessoal de dança. Aí depois ele foi para Nova York, onde foi fundado o primeiro estúdio de Pilates, e que existe ainda até hoje. Esse estúdio? Lá em Nova York. Uma das coisas que eu achei interessante quando eu comecei a fazer Pilates foi justamente a primeira coisa que me impressionou. Eu sempre acreditei que respiração é vital, né? Uhum. Se você fizer a respiração correta, como mergulhador, eu sei que se eu estiver respirando corretamente, meu ar vai resistir, vai durar mais tempo, eu vou ter mais tempo de fundo, vou demorar mais para gastar o meu cilindro de ar, e eu sei que mais e melhores partes do meu corpo vão estar melhor trabalhadas, melhor oxigenadas se eu fizer uma respiração correta. E eu me lembro que quando eu comecei, a primeira coisa que você me fez foi me fazer deitar lá, botar a mão na minha barriga e começou a me ensinar a encher meu pulmão inteiro, né? Sim. E a segunda coisa que me impressionou foi que eu não vi nenhum halteres lá. Uhum. Eu fui para academia esperando encontrar uma academia, e não era academia, era um estúdio. E os equipamentos todos, os vários. Mais tarde eu sei que você vai mostrar alguns exercícios aí que podem ser feitos, né? Você não vai fazer ao vivo aqui, não. Não. Você tá de saia. Já vim de saia só de propósito, para não fazer nada. Mas você vai mostrar, mas olha, ela é fera, ela faz. Tem que fazer, né? Porque eu preciso sentir em mim o propósito daquele exercício, né? Então eu preciso saber o que ele está trabalhando, para quem ele é indicado, para quem ele não é. Nada melhor do que a prática, né? Em todas as áreas, não só no Pilates, né? Em qualquer área, qualquer atuação, né? Eu sei que tem uma coisa bastante interessante, foi como começou o teu primeiro emprego como instrutora de Pilates. Bom, então foi assim, eu fiz o curso e aí eu queria trabalhar, né? Falei, não, agora eu posso fazer aquilo que eu gosto. Aí eu fui procurar emprego e cheguei num estúdio e o proprietário conversou comigo uns 20 minutinhos assim, foi conversando comigo. Aí ele chegou pra mim, naquele dia mesmo, e falou assim, então você não quer dar uma aula pra mim aqui agora, pra eu conhecer seu trabalho? E aí eu fiquei assim, né, meio chocada, porque eu tinha feito curso, mas dado uma aula de verdade, assim, num estúdio de verdade, eu nunca tinha feito, né? E ele nem tinha me falado, eu inclusive estava de calça jeans, não estava preparada para isso.
e ele queria que eu desse uma aula ali, e aquela aula era uma aula experimental, de uma pessoa que pela primeira vez estava aparecendo no estúdio, que nunca tinha ouvido falar do Pilates, e eu tinha que passar para ela... Uma van premiere para os dois, para instrutor e para aluno. Eu tinha que passar para ela tudo, e enfim, eu fiquei super assim, né, gelada, mas fui. Aí eu fui, dei a aula, continuei dando a aula, e no meio da minha aula o proprietário me cutucou e falou assim, ó, agora tá chegando uma outra aluna ali, você não quer fazer o favor de dar aula pra ela também? Aí eu fiquei assim, né? Falei, nossa, meu Deus, que teste de fogo. Mas eu também falei, se eu passar nesse, eu acho que eu vou, né? E aí deu tudo certo, eu dei uma aula para 2 pessoas ao mesmo tempo, o que acontece normalmente, mas pra mim, que nunca tinha dado uma aula, já estava sendo um teste tanto, assim. Então aí dei 2 aulas ao mesmo tempo e no dia seguinte eu comecei a trabalhar lá. Então acho que deu certo. Que legal. E o sonho? Deixa eu só te falar uma coisa antes que você me perguntou e eu acabei não respondendo. Você perguntou o que é o Pilates e tal, né? Então é uma atividade física que trabalha baseada essencialmente na respiração e na contração do abdômen. Porque leva em consideração que essa região abdominal aqui do nosso corpo é o centro do corpo, é o centro... Plexo solar? Não. É onde está localizado o nosso centro de gravidade, é onde tem o maior número de alteração postural durante qualquer atividade física que a gente faz, ou qualquer atividade de vida diária. Então, o Pilates, o objetivo é estabilizar essa região do centro do abdômen, estabilizando ela e protegendo dessa forma a sua coluna e você para realizar qualquer outro tipo de exercício. Sempre lembrando da respiração, fazendo junto com isso a respiração e a contração do abdômen. E a gente trabalha com molas, com resistência. Então as molas é que dão resistência, né? Você falou, não tem halteres, a gente tem mola. Tem alguns exercícios que não tem mola, que são feitos no chão, outros com mola, mas sempre levando em consideração 100% do tempo a respiração e a contração abdominal. E essas molas, inclusive, eu notei que tem molas mais resistentes do que outras, né? Existem molas mais leves, tem outras mais pesadas, então conforme o aluno vai evoluindo, a gente vai aumentando a quantidade enfim, a quantidade de exercícios ou mesmo os exercícios propriamente ditos. Para um aluno iniciante tem exercícios que eu não posso dar, depois mais pra frente eu já sei que eu posso dar. Então não é só a mola que vai dificultar uma aula, e sim a escolha dos exercícios propriamente ditos também, né? Isso aí é vital, né? Sem dúvida. E o sonho de montar o Estúdio Eco? Então, como é que começou? Eu não comecei, assim, logo que eu comecei a trabalhar, eu não pensava em abrir um estúdio lá já, porque eu não me sentia preparada, tanto como instrutora de Pilates, como uma administradora, assim, né? Abrir um negócio, você precisa ter uma noção enfim, de como administrar um negócio. E aí eu fiquei trabalhando nesse estúdio durante 1 ano, e aí depois disso eu já me senti preparada para vir o dia a dia daquele lugar e já começava a ver que eu poderia estar fazendo aquilo também. E aí lá nesse mesmo estúdio eu conheci o meu sócio, o André, e aí a gente começou a nascer a ideia, a gente começou a pesquisar e fomos atrás e, na verdade, assim, foi meio fácil pra gente, foi bem rápido, assim, a gente foi atrás de um lugar, a gente, lógico, precisa de dinheiro, né? Mas emprestou daqui, outro emprestou dali, mas depois que a gente abriu, o negócio tá andando com as próprias pernas, graças a Deus. Que maravilha. E a gente tá super satisfeito. Deixa eu falar um pouco da Tutti Buffet. Deixa. Porque eu tenho falado da Tutti Buffet e eu acho que eu não tenho falado o suficiente. Tutti Buffet, eventos com requinte. Eu me lembro de uma festa de debutantes que nós fizemos no... Como é que chama aquele lugar lá? O Clube da Aldeia da Serra. E foi uma festa, assim, muito interessante. Eu me lembro que tinha ali alguns... E eu falo nós, porque eu sou diretor lá. E como eu sabia que ia ter muita gente importante lá, eu fiz questão de estar pessoalmente. E eu me lembro que tinha 3 presidentes de multinacional lá. E eles nos procuraram.
Eles disseram, vocês fazem outras coisas além de festinha, assim, se precisar de um jantar, de um almoço, etc. Eles ficaram impressionados com o padrão, com a competência do pessoal que estava trabalhando, nos ajudando ali. Então, é importante ter em mente, quer fazer uma festa, um evento, seja ele qual for, com o tipo de cardápio que quiser. Nós temos um chefe, que ele foi chefe de alguns hotéis 5 estrelas aqui, foi importado, alguém lá de Milão, de um hotel 5 estrelas em Milão, importou ele para lá, levou ele. Depois ele foi ser chefe num hotel 5 estrelas em Barcelona, e hoje ele é nosso chefe. Então, dá para confiar, gente, pode ter certeza. O que sair de lá é muito bom. Vocês podem acessar o nosso site, é www.tuttibuffet.com.br. O Tutti é T-U-T-T-I, 2 T's. Aí depois junto, né? O buffet com 2 F's. www.tuttibuffet.com.br. E o telefone 5523-5273. É só ligar e vai ter uma baita de uma festa. Curte a sua festa, tá? Não adianta fazer uma festa e ficar preocupado. Será que o buffet fez? Será que vai chegar na hora? Será que a comida tá boa? Vai. Contratando a Tutti Buffet, com certeza fica tudo maravilhoso. Agora me conta uma coisa, Ana Paula. O fato de você ser fisioterapeuta te ajuda como instrutora de Pilates? Ah, com certeza. A gente tem certos conhecimentos que durante uma aula são extremamente necessários, né? Questões de anatomia e mesmo de funcionamento do corpo humano. De repente, se alguma coisa que acontece durante a aula que a gente não estava esperando, algum problema, ou a pessoa sente alguma coisa que você não estava esperando. Então, ter certos conhecimentos ajudam a gente nesse momento. Então, o que fazer? Eu estou me lembrando do negócio. O quê? Lembra um dia que eu cheguei lá no estúdio, todo esbaforido? E você olhou para mim, o que você tem? Eu falei, eu não estou me sentindo legal. Por quê? Eu estou com muita dor de cabeça e ela falou, senta aí. Aí eu sentei, ela veio com um aparelho de pressão. Mediu minha pressão estava nas nuvens. Estava 20 por sei lá quanto. Era 23 por 12, não? Você ficou assim, até assustada. Então aí esse dia eu falei, não, pelo amor de Deus, vai embora, vai para sua casa descansar, porque Pilates você não pode fazer, né? E você me indicou a doutora Ângela, né? É. E a doutora Ângela Cristina, esqueci o sobrenome dela. Também não lembro. Doutora Ângela Cristina, lá do INCOR. E a doutora Ângela Cristina conseguiu me botar em ordem, pressão menino, 12 por 8, todos os dias. Eu tenho agora o meu aparelhinho igual ao dela, porque eu vi, gostei e comprei um igual. Eu meço minha pressão 12 por 8 e realmente eu achei interessante a tua sensibilidade de perceber que eu não estava legal porque eu acho que se eu fosse fazer algum esforço ali, podia piorar um pouco a situação, né? Poderia, não exatamente o que iria acontecer, mas poderia piorar, né? E não só durante ali a aula, mas como depois. Agora, mas assim, não só, também, o fato de ter um conhecimento de atividade muscular, enfim, ajuda muito a gente a dar uma aula, com certeza. Aliás, é essencial, né? Tanto que as pessoas que podem fazer o curso de Pilates são só fisioterapeutas e educadores físicos, né? Quem pode ministrar o curso? Não, quem pode dar aulas, né? É. Quem pode fazer o curso de Pilates. De instrutor. Porque você precisa ter uma série de conhecimentos que não tem como, né? Coisas que podem durante uma aula ou, enfim. Isso eu acho bastante interessante, porque você pode ser um praticante de esportes, competente, fazer tudo muito bem feito, e tem muita gente que, de repente, vai para uma academia e começa a dar aula. Não é bem por aí.
E para ir no estúdio Pilates, então tem que ter essa formação justamente para ter o conhecimento do corpo humano, saber como funciona e não fazer besteira. Eu, por exemplo, se for contratar alguém, com certeza eu vou exigir que a pessoa tenha alguma formação. Além de ter essa formação, tem que ter a formação como instrutor de Pilates. Com certeza. Existe quais são os requisitos para praticar Pilates? E uma pergunta junto que eu vou fazer, embora eu pessoalmente já responda isso, né? Pessoas de qualquer idade pode fazer, desde que idade até que idade pode praticar Pilates? Então, pré-requisitos não existem, isso é uma coisa que é muito favorável ao Pilates, porque são pessoas que começam a praticar o Pilates que nunca fizeram nenhuma atividade física na vida, de repente começam a fazer Pilates, porque justamente aquilo que a gente estava falando, é uma atividade muito adaptativa, ela respeita muito limites e trabalha dentro daquilo que a pessoa tem como limites mesmo, né? Então, assim, não precisa estar praticando outra atividade, não precisa ter pré-requisito nenhum. Então, eu posso começar a atender desde uma pessoa que nunca fez atividade física até um atleta. Eu vou ter exercícios indicados para um e exercícios indicados para o outro. Eu posso ter pessoas que fazem... tem problemas graves de saúde fazendo Pilates, ou pessoas que não têm nada, assim. Então, como é uma coisa muito individualizada e muito particular, assim, então eu posso fazer qualquer tipo de trabalho com qualquer pessoa que venha a praticar o Pilates. E mesmo com qualquer limitação que uma pessoa possa ter, uma coisa que também me impressionou é que se você faz com mais frequência, no começo eu fazia, agora que eu fiquei sem vergonha, que melhorou um pouquinho, a gente relaxa. Relaxa. Mas eu me lembro que no primeiro dia tinha alguns exercícios que eu via outras pessoas fazendo, e eu olhava e dizia, bom, daqui um século e meio eu vou chegar perto, né? Nada, um mês e pouco depois eu já estava fazendo. Pois é. E é impressionante como o corpo da gente consegue evoluir e sem ser um salto de 0 para 100. Não, você vai de 1 em 1 e você chega lá no 100. E com isso resulta no quê? Não lesão. É uma das principais vantagens do Pilates é essa coisa da não lesão, né, que você falou. Então, mas aí você tem que ter alguém que tenha a sensibilidade de trabalhar com você dentro daquilo que você pode fazer. Eu conheço alguém que tem essa sensibilidade. Quem será, hein? Ou você de repente... Fica vermelho. Ou você de repente tenta fazer alguma coisa com uma pessoa e vê que ela não responde do jeito que você quer, então a gente para. Não precisa, obrigatoriamente, você não precisa obrigar a pessoa a fazer um exercício só porque você acha que ela tem que fazer. Então, eu sempre falo, como é que você tá? Tá doendo? Se doer, você me fala, a gente para. Não precisa forçar a pessoa a fazer nada. Então, é uma coisa bem... Eu acho que é um pouco particular meu isso também, né? Mas de uma forma geral, o Pilates é assim, ele não pode... As pessoas vão procurar o Pilates, geralmente, porque elas não gostam... O público que procura o Pilates, geralmente, é o público que não gosta de frequentar a academia. Tem sim as pessoas que frequentam a academia, mas é um público que quer um atendimento individualizado, mais atencioso. Então, eu vou estar perdendo se eu obrigar, de repente, uma pessoa a fazer uma coisa que ela não quer. Então, por isso que esse é um dos diferenciais do Pilates. Você me perguntou também a idade das pessoas, né? Eu tenho alunos de 15 anos e tenho alunas de 84, então assim... Se uma criança com 10 anos quiser, pode participar? Assim, ela pode. Eu vou ter que usar quase nada de molas, porque ela está em fase de crescimento, eu não posso interromper, fazer uma coisa que force muito o crescimento ósseo dela. Mas é muito difícil um trabalho com uma criança de 10 anos pelo fato da concentração. Que ela provavelmente... peso, etc. Provavelmente ela não vai conseguir se concentrar, porque o Pilates exige muita concentração e consciência corporal. A pessoa tem que saber o que ela está falando, aquilo que ela está fazendo. E uma criança de 10 anos vai ser complicado. Para ter aquela consciência corporal. Exatamente. Até onde ela pode ir, não, aqui eu tenho que parar, aqui tem que voltar. Então a criança de 10 anos geralmente vai... Você falou uma coisa agora há pouco,
que eu me lembrei de uma asneira muito grande que eu vi há um tempo atrás, que Pilates é uma atividade física para velho. E você falou que tem jovem de 15 anos e pode atender inclusive atletas Sim. profissionais. Então, volto a repetir aquilo que eu falei. Pelo fato de ser uma atividade muito adaptada, né, que eu posso adaptar, então eu posso fazer um trabalho com uma senhora de 84 anos que tem 3 hérnias de disco na coluna. Que maravilha. O que eu faço, que a gente atende lá, até uma bailarina que apresenta, tem apresentações toda semana, até um nadador, enfim. Lembrei de uma coisa, eu tenho uma cunhada que fez 2 ou 3 cirurgias, sei lá, e botou uns troços na coluna. Uhum. Pode fazer? Pode. É o que eu falei. Eu vou dar para ela alguns exercícios, dentro dos limites dela. Alguns exercícios. Talvez eu tenha que mudar alguns exercícios do Pilates originais, tenho que colocar um cálcio aqui, tenho que parar na metade, eu tenho que, entendeu? Tenho que mudar algumas coisas, adaptações para ela, para que ela possa praticar. Mas isso é totalmente possível. O Pilates me dá meios para isso. Que maravilha. Contraindicações. Então, contraindicações, tem algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado, sim. Como você já contou aqui, né? Pessoas que apresentam pressão alta, geralmente não tratada. Então elas vão chegar no estúdio já com uma pressão lá em cima e aí fazer um trabalho de resistência pode ser uma coisa que piore a condição e venha a causar um problemão sério. Mas aí qualquer atividade física. Qualquer atividade física, né? Mas, por exemplo, uma caminhada, desde que seja devagarzinho, então a pessoa de repente pode até fazer, né? Mas pelo fato de a gente estar trabalhando com resistência, então o Pilates pode ser uma coisa que não seja legal. Porém, se a pressão alta não estiver tratada, né? Se estiver sendo medicado, estiver normal, bonitinha todo dia, então aí não tem problema, a pessoa pode praticar. Mulheres grávidas, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado também, não que seja contraindicado, mas a gente pede uma autorização médica, então ela só vai poder praticar, fazer aula comigo se ela me trouxer uma autorização do médico, falando que ela está bem, que ela tem condições físicas para isso. Se uma mulher grávida nunca praticou atividade física e de repente ela resolve começar a fazer pilates porque ela quer ficar bem, aí eu vou ficar com o pé atrás, vai depender muito do caso, porque se ela nunca fez nada e de repente ela quer começar a fazer, então é uma coisa um pouco arriscada, assim. Então eu sempre peço uma indicação médica e para que eu possa trabalhar mais sossegada. Mas de uma forma geral, assim, não tenho nenhuma contraindicação específica para praticar. Você falou que o Pilates. O Joseph Pilates, ele tinha, entre outras coisas, asma, né? Tinha. E o Pilates é bom? Sim. Para quem tem asma? Sim. Deve ser um praticante de Pilates. O que vai melhorar para ele? Porque isso aí é um troço que... como eu falei no começo, assim, né? Pelo fato de a respiração, ela procura trabalhar a capacidade máxima da pessoa, né? A capacidade respiratória máxima da pessoa. E a pessoa tem que estar sempre prestando atenção na forma que ela está respirando. Então, de repente, numa crise de asma, ela consegue controlar melhor aquela crise, entendeu? Respirando de uma certa forma, não ficando tão nervosa, porque ela sabe que ela consegue controlar aquela respiração. E os exercícios propriamente ditos, eles exigem uma respiração específica, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que esse tipo de respiração para o asmático é muito legal, que ajuda a expulsar bastante o ar do pulmão e não acumula ar dentro do pulmão, e isso a médio e longo prazo para uma pessoa asmática traz resultados muito bons. O gás carbônico você bota para fora. Não acumula ar dentro dos alvéolos pequenininhos lá dentro do pulmão, que eles são prejudiciais para uma pessoa asmática. Então a pessoa é uma ginástica pulmonar que a pessoa aprende a fazer. Então ela
enche bastante o pulmão, mas ela também esvazia tudo. Então o pulmão acaba apresentando uma expansibilidade melhor, assim, né? Isso eventualmente pode acabar diminuindo os eventos? As crises. As crises. Sim. Tem pessoas que podem vir a não apresentar mais, mas aquelas asmáticos bem graves, com certeza, uma das coisas que podem acontecer é diminuir o número de crises. Agora uma coisa, um de 2,5? Então, um do Paraguai, Juan Caballero. Saludo los hermanos brasileños aqui em Paraguai, tudo especial. Miro ustedes com carinho. Então, ele está nos saudando, né? Aos irmãos brasileiros, aqui no Paraguai. Ele nos assiste com carinho sempre, está lá em Juan Caballero. Vamos ver mais um? Que joia, obrigado. Calhas Feiter, do Paraguai. Juan. Hã? Não, o Juan é a cidade de Juan Caballero. Wanda Pareira de Carvalho. Fiquei interessada no assunto. Gostaria de entrar em contato com a entrevistada. Se possível, forneça-me o endereço. Sem dúvida, eu tenho aqui. Eu vou passar o telefone dela e vou passar também, viu, Wanda? Vou passar o e-mail, o site dela. E se você quiser passar o endereço também, você pode passar. www.estúdio com S, só o S mudo, né? Estúdio Eco, o Eco é com K, estudioeco.com.br. O telefone é 30. Hã? 30. Não é 37. 3063? Que bom. 3063 3468. 3063 3468. Então, Wanda, está respondido? Não, tá nada. Qual é o endereço? A gente fica lá na Alameda Itu, pertinho da Paulista ali, da Augusta. Quase esquina com a Augusta você tá, né? Eu tô entre a Augusta e a Doc Lobo. Número 1200. Alameda Itu 1200. Alameda Itu 1200. Agora, quais vantagens que diferenciam o Pilates de outras formas de condicionamento físico? Então, o Pilates, como eu havia dito, é uma atividade que geralmente as pessoas que procuram o Pilates são pessoas que não se sentem bem dentro de um clima de academia, porque a atividade física feita na academia, não estou querendo falar que não é bom, sim, tem certas coisas que eu particularmente frequento uma academia, então não é nada contra a academia. Mas depende do objetivo, né, da pessoa, a academia indicada ou não para aquilo que a pessoa quer. Mas o Pilates, ele é muito individualizado, então aquela coisa de eu dar atenção. Eu tenho na minha aula, no máximo com 3 pessoas, então... Mas as 3 pessoas você não dá... Agora todo mundo faz isso, não. Cada um vai ficar em um aparelho, cada um vai ter seus exercícios específicos. Dentro dos seus limites. Dentro dos seus limites. Então esse é o principal, assim, a coisa que mais diferencia o Pilates é isso, trabalho individualizado. É um personal trainer mesmo. Basicamente. E o trabalho de consciência corporal, que é muito importante e que acaba sendo um pouco esquecido nas outras atividades, né? Então prestar atenção como é que está a sua cabeça, como é que está seu ombro, como é que está tudo, assim, você tem que é o que a médio e longo prazo vai trazer resultados muito bons, porque fora da aula de Pilates você vai acabar prestando atenção em você. Então você aprende a saber como está seu corpo durante a aula, mas lá fora você, vê, não, tenho que corrigir meu ombro, tenho que corrigir não sei o quê. Então, e um trabalho de respeitar limites, esse fato da gente trabalhar o centro do corpo, da região abdominal, é um grande diferencial, e com a respiração junto é um grande diferencial. Existem alguns exercícios que são muito parecidos com exercícios de academia e tal, a gente até vai mostrar. Mas o diferencial
é a respiração e a contração abdominal, que vai acabar trazendo benefícios muito grandes para a pessoa. Então, acho que é basicamente isso. E nós estávamos falando agora há pouco sobre alguns... a parte aeróbica, essa parte de respiração, etc. Mas além desse tipo de respiração, você aconselha que se faça algum exercício Com certeza. especificamente aeróbico? Com certeza. Não somos donos da verdade, o Pilates peca também, e uma das coisas que falta é essa parte aeróbica, né? Então são exercícios mais localizados, mais posturais, que visam o fortalecimento global do corpo, focando nos músculos posturais. Então, porém, para aquelas pessoas que querem ter uma atividade aeróbica, que precisam perder peso, que precisam, enfim, trabalhar o coração, é totalmente necessário que pratiquem uma atividade aeróbica. Eu não acho que falte. Desculpa discordar de você. Mas se a gente for pensar de uma forma, uma terapia para o teu corpo holística, o Pilates atende uma gama gigantesca de coisas, e alguns exercícios aeróbicos que não tem no Pilates vão complementar e vão fazer com que todo o teu corpo seja suprido, né? Ou nadar, ou correr, ou caminhar, ou subir e descer a escada, alguma coisa assim. Dentro daquilo que a gente se propõe a fazer, o Pilates é perfeito, ele é ótimo. Mas a pessoa precisa, a gente sabe, hoje em dia a gente fala tanto em qualidade de vida que precisa se fazer sim uma atividade aeróbica que vise condicionamento físico, cardíaco, enfim. A gente tem gasto calórico, tem um trabalho muscular que acaba aumentando um pouco a frequência cardíaca da pessoa durante a atividade, mas não é o objetivo principal, tá? E você tem algum, além desse fato do primeiro dia de aula, você teve algum outro evento interessante, curioso? Olha, assim, mais uma coisa que me trouxe muito prazer de estar fazendo aquilo que eu fazia foi de dar aula para uma pessoa que nunca na vida tinha feito nenhuma atividade física. Ela era uma ex-obesa que tinha passado por uma cirurgia de estômago e ela era extremamente tímida, foi a vida inteira, e nunca na vida dela tinha feito uma ginástica, nada. E ela extremamente encurtada, qualquer movimento que ela fazia, ela sentia dor. Não tinha nada alongado ali? Nada. E assim, ela começou a fazer o Pilates, e ela fez com uma frequência boa, de 3 vezes por semana. Depois ela emagreceu bastante, ela perdeu mais de 60 quilos. Então ela estava realmente muito bem, só que ela sentia falta do corpo em movimento, né? Então ela começou a fazer o Pilates e ela foi evoluindo. E no começo, que a gente fazia exercícios de flexibilidade anterior para frente, assim, ela descia com o corpo e chegava até o joelho. E no final ela ia até o chão. Então o dia que ela foi até o chão... eu cheguei lá. O dia que ela foi até o chão, ela chorou durante a aula, me abraçou. No dia seguinte ela me trouxe um bolo. Porque ela ficou super feliz, que ela falou que ela nunca tinha conseguido chegar, colocar a mão no chão na vida dela. Então, que maravilha, né? São coisas bem legais. Esse tipo de coisa promove uma satisfação pessoal fora do comum. Eu vou falar um pouquinho sobre a Manjari. Enquanto isso, a Ana Paula vai preparar algumas imagens que devem ser apresentadas, e nós vamos falar já um pouquinho mais sobre Pilates, tá? Manjari Refeições. Manjari oferece refeições saborosas, proporcionando alto nível de satisfação. Planejamento de cardápios nutritivos, saborosos e balanceados. Esses cardápios é uma coisa interessante. Imagina só você comer o mês inteiro sem repetir o prato principal. Óbvio que arroz e feijão faz parte da comida brasileira, então todo mundo, isso vai ter todo dia. Mas o prato principal, que seria a carne, e que muita gente fala, mistura. Não, é prato principal, gente. É mais bonito falar assim. O prato principal sempre
vai ser diferente. Eventualmente, alguma empresa diz, olha, eu quero feijoada 2 vezes no mês. Então, 2 vezes no mês vai feijoada. Caso não haja essa solicitação, durante um mês nós não repetimos o cardápio. Então, imagina, você comeu arroz, feijão, a carne como um prato principal, uma opção, se não gostar daquele tem outro, uma guarnição, pão, suco, sobremesa, que pode ser salada, pode ser doce ou uma fruta, além das saladas, óbvio, que vai ter. A Mandiari utiliza matéria-prima de qualidade. Como a Mandiari não tem um laboratório para testar todas as mercadorias que chegam, então a Mandiari se preocupa em comprar de grandes fabricantes, pessoas que têm um nome a defender. Mandiari tem também equipamentos para montar a sua cozinha ou refeitório. Mandiari tem uma cozinha central em que a gente fabrica a comida e transporta para o cliente. E temos clientes em que a gente faz a comida no próprio local, na própria cozinha que vocês têm. Tá? Nosso pessoal é muito bem treinado. Como no mercado há pouco tipo de formação nesse ramo, nós formamos uma pessoa. Hoje, um dos chefes que a gente tem na parte da refeição industrial, ele iniciou conosco como lavador de panela. E foi evoluindo, passou para auxiliar de cozinha, passou para meio oficial, para segundo cozinheiro, para cozinheiro e hoje é um chefe competentíssimo. Tá? Padrões de saúde, de higiene e controle, isso é vital para nós. Com todos esses anos de existência, nós nunca tivemos um problema de contaminação alimentar, o que a gente sabe que em cozinha industrial, tereteté, está tendo problema aí, as pessoas fazem fila na porta do banheiro, né? E preços justos. Ou seja, vamos mudar essa história. Agora o moderno é dizer investimento justo, né? Então é um investimento compatível com aquilo que você está levando, um pouco abaixo ainda o investimento que você vai fazer. Nós fazemos acompanhamento de satisfação dos clientes. E em um dos nossos clientes, nós atingimos 99,5% de ótimo e bom. E 0,5% de regular e ruim. Ou seja, 99,5%. Nesse ramo, quem consegue 60% fica feliz da vida. O nosso site é www.mangiarionline, Mangiari é com G, tá? mangiarionline.com.br. Telefone 5685-6705. Agora a Ana Paula vai mostrar para a gente alguns exercícios que podem ser feitos no Pilates e explicar o que ele está trabalhando, o que vai mexer com o corpo da gente. Esse aqui é um exercício muito tradicional, assim, no Pilates, ele é feito no solo. Então, tem alguns lugares que a gente vai observar aulas de Pilates sem aparelhos, né? Então, também é possível, né? Então, esse é um deles, que é muito, muito conhecido, que é o The 100, quer dizer, o 100, né? É um exercício que visa um trabalho abdominal. Porém, não é indicado para todo mundo, porque ele é um exercício que pode forçar um pouco a coluna lombar. Então, inicialmente, a gente pode fazer algumas adaptações para esse exercício naquelas pessoas que apresentam alguma dor. Esse próximo exercício, que é o Leg Pull Front, é um exercício que é um pouco mais avançado. Eu vou mostrar aqui todos os tipos de todos os níveis, assim, né? Ele exige muito controle, muita consciência corporal. Não é um exercício que eu daria para um aluno iniciante, por exemplo. Muito equilíbrio ali também, muito equilíbrio, muita força e muito controle abdominal, assim. E atualmente trabalhando adoidado ali, né? Para controlar tudo isso. Pois é. Então você tem que prestar atenção como é que está a sua perna lá atrás, como é que está se o seu bumbum não caiu muito para baixo. Que dá para perceber ali que é, por exemplo, um braço direito levantado e a perna esquerda. Então é um controle muito grande esse exercício. É um exercício avançado, não é um exercício para um iniciante.
Esse também é um exercício feito no solo. Esse é um exercício Swan, que é o ganso, ele trabalha bastante mobilidade da coluna e extensão. Tem algumas pessoas que não é muito indicado fazer esse exercício inicialmente, que tem muita dor lombar, porque eu estou justamente forçando bastante a lombar. Porém, é um exercício que deve ser trabalhado mais pra frente, porque a gente não está muito acostumado a fazer esse movimento na coluna, a gente só faz muita flexão pra frente, né? Então, a coluna, quanto mais a gente conseguir mexer, é melhor, né? Então, também é um exercício feito no solo. Esse aqui é um exercício feito com... A gente tem algumas coisas que a gente usa bola, enfim. Essa aqui é a meia-lua, que é um meio círculo, né, de madeira colocado embaixo da coluna. Ele também precisa de bastante controle e bastante trabalho abdominal. E um alongamento posterior da perna, daquela perna que está lá em cima, precisa estar bem alongada para conseguir puxar ela bem para trás, né? Então... Esse aí é o scissors. Alguns exercícios a gente pode fazer com a bola. Esse é um exercício que trabalha bastante o bumbum, a mulherada adora, né? Pra região dos glúteos. Não é só elas que adoram. Não, é porque as mulheres é impressionante. É uma coisa, é um senso comum. A mulherada gosta de trabalhar toda, sem exceção, o bumbum. Por que será, né? É uma coisa interessante. Eu sei que ninguém vai acreditar nisso, mas eu não olho para trás quando passa uma mulher, porque eu acho ridículo isso. Mas é óbvio que se eu estou vendo alguém com um bumbum bonito na frente, eu não vou fechar os olhos. Também não vou ficar cobiçando, porque não vai resolver nada. Mas é interessante você ver na rua que se passa uma mulher bonita, bem dotada, né? Como a mulherada vira a cara, né? A cabeça para olhar, né? E até mulheres olham, né? Brasileiros, né? Então, esse exercício ele também é um exercício um pouco mais avançado, porque ele tem a bola, que a bola dá muito alteração do equilíbrio, né? Então, também não é um exercício que poderia ser feito inicialmente, assim, só um pouco mais pra frente. Aqui a gente já utiliza um aparelho chamado Ladder Barrel. É um aparelho que ele nos dá poucas possibilidades né? Poucas opções de exercício. Esse é um exercício que também trabalha bumbum, tá? Fazendo a extensão da perna. Mas ele exige bastante controle dos ombros, porque é muito fácil a pessoa tensionar os ombros nesse tipo de exercício. Todos esses aparelhos que eu vou apresentar eu tenho lá no meu estúdio, tá? Esse é o Side Arm Sit, que é um aparelho feito na cadeira, Combo Chair também, que é o nome original desse aparelho. É um exercício que trabalha a flexão lateral do tronco, muito bom para quem tem dores nas costas e tal. É um exercício que pode ser dado inicialmente, sim, para qualquer pessoa. Short Spine Massage é um exercício que faz massagem na coluna lombar. Ele é um exercício bem agradável, não é um exercício difícil, também dá para ser feito. Apesar de ter muitos exercícios que parecem ser muito difíceis, né? A gente bate o olho e fala, nossa, nunca vou conseguir fazer. Esse exercício ele dá uma sensação gostosa, você está andando no carrinho, né? Isso, o carrinho ele vai pra frente, ó. Nessa primeira foto ele tá lá atrás e na última ele tá lá na frente. Então você fica andando com o carrinho assim, é bem lúdico esse aparelho. Tem bastante gente que gosta dele. Esse é um exercício de alongamento, front splits. Esse é outro que o carrinho anda também? Esse é outro que o carrinho anda também. É um exercício que trabalha o alongamento posterior e da parte interna da coxa também. Também não é um exercício muito fácil para dar inicialmente. Vocês viram que eu só estou escolhendo coisa difícil. Mas não é tudo não. A gente pode começar muito mais fácil. Esse é uma variação da torre, do tower, né? Também é um exercício de fortalecimento das pernas. São todos exercícios que exigem muito controle, então a pessoa tem que ter bastante controle do corpo. Outro exercício para fortalecer as pernas, que é o scissors, a tesoura, então uma perna vai para baixo, outra vai lá para cima. Tudo isso, o tempo todo a pessoa tem que fazer respirando adequadamente e fazendo a contração abdominal junto, para controlar a pelve, para não deixar a pelve ficar dançando na cama, solta. Esse é um exercício para o braço.
o tríceps, que as mulheres também gostam muito, por causa do músculo do tchau. Aqui embaixo. Voltamos para a cadeira aqui. Esse é outro exercício para o braço também, onde a gente faz círculos com essas alças aí. Outros para o braço. Aí a gente pode usar caixas, tem uma série de opções que a gente pode fazer. Acessórios que acrescentam no equipamento. Pull-up. Então a pessoa sai lá de baixo, manda o bumbum lá pra cima, exercício abdominal. Primeira vez que eu fiz isso aí, eu achei que eu ia capotar, né? Tem a sensação que você vai ser catapultado pra frente. Mas é um exercício que exige bastante controle também. Esse é um exercício de fortalecimento para cintura, lateral. A gente trabalha bastante com escoliose, assim, né? Que é o desvio lateral da coluna. Então esse tipo de exercício, por exemplo, é muito indicado para as escolioses. Mais alguns exercícios de abdômen com a bola. Outro abdominal. E é isso. E então, senta aqui, Ana, do meu lado, vem de novo para cá. Eu tenho dito sempre, né, que é bom, acaba. Devia durar um monte de tempo, né? Mas eu tenho alguns agradecimentos para fazer a Tutti Buffet, que pode fazer aquela senhora festa para você, pode fazer almoços, jantares e etc. Queremos agradecer a Mandiari Refeições para Empresas, que pode... Sabe que o slogan da Mandiari me impressiona, né? Embora tenha sido criado lá e aprovado por mim, mas almoce gostoso sempre. E é uma verdade, porque não é ou coisa horrível, você está trabalhando numa empresa e chegar tem aquela comidinha bem ruim para comer, né? Então almoce gostoso sempre. Mandiari Refeições. Quero agradecer a Ana Paula Mantello. Obrigada eu. Do Estúdio Eco. Vamos anotar de novo? www.estudioeco, estúdio é com S mudo e com K, então www.estudioeco.com.br. O telefone é 3063 3468. Quer recordar? É 34 e o dobro. Não é? 3063 3468. Quero principalmente agradecer a você, internauta, por estar nos prestigiando aqui, e nossa audiência felizmente continua sempre subindo, e nós vamos chegar lá um dia. E uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês: nesse período de Páscoa, todo mundo está lá muito preocupado. Eu até trouxe aqui um chocolatinho, porque eu pertenço a esse mundo, né? E não vou tirar, então chocolatinho para a gente comer. Mas o importante da Páscoa, na realidade, é a comemoração do sacrifício expiatório de Jesus Cristo e da ressurreição dele. Vamos ter isso em mente, gente, que o que ele veio aqui fazer por nós, nós temos que, no mínimo, tentar seguir a lei que ele deixou, tá bom? Feliz Páscoa para todo mundo e boa semana para vocês, e até a próxima.